Boa noite, meus amigos da Rede CNT, uma rede da família Martinez. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder. E hoje nós vamos falar do novo Código de Processo Civil que entra em vigor nesse ano. Tenho aqui comigo o desembargador Sebastião Fagundes Cunha, que é autor de uma das obras sobre o novo Código de Processo Civil. Mas antes de começar o bate-papo com o desembargador, nós vamos a Brasília com o José Marcelo para saber as notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. Aumenta o pessimismo entre empresários. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que a confiança do setor voltou a cair. Numa escala que vai de 0 a 100, o índice de confiança do industrial brasileiro é de 36,5 pontos. Quanto mais perto do zero, maior é a sensação de pessimismo. O índice está 18,4 pontos abaixo da média da série histórica, que é de 55 pontos. Essa tendência de achar que as coisas não vão melhorar neste ano reflete os números negativos do último indicador industrial divulgado em novembro. A indústria da construção civil é a mais descrente e não tem qualquer perspectiva de melhora no curto prazo. Termina no dia 29 o prazo para a opção pelo Simples Nacional, que é um regimento tributário simplificado destinado a micro e pequenas empresas. De acordo com a Receita Federal, cerca de 70 mil optantes já tiveram o pedido aceito somente neste mês. E a expectativa é de que, com a crise, a procura aumente. De acordo com o levantamento mais recente divulgado pelo IBGE, o desemprego chegou a 9% em outubro e a redução na oferta de trabalho está levando cada vez mais brasileiros ao empreendedorismo, o que faz aumentar a procura pelo Simples. O trabalhador que usou o FGTS para comprar ações da Petrobras está em pânico. A modalidade de compra foi autorizada pelo governo há quase 6 anos e atraiu mais de 300 mil brasileiros. As ações da maior empresa do país chegaram a 750% de valorização. A má administração, os baixos índices de rendimento e a falta de capital investidor também contribuíram para o prejuízo e, por enquanto, não há qualquer perspectiva de que, a médio ou a longo prazo, as ações recuperem as perdas acumuladas. E o FMI divulgou o relatório do Panorama Internacional da Economia para este ano. A recessão no Brasil será um dos principais fatores para o desempenho abaixo do esperado que a economia global deve ter. O FMI reduziu a previsão de crescimento mundial para 3,4% e prevê queda de 13,5% para o Brasil. Na avaliação do fundo, o país ainda vai amargar 2 anos de crise muito severa. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite. Até lá! Retornamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo com o desembargador José Sebastião Fagundes Cunha sobre o novo Código de Processo Civil. No final do ano, foi lançado na livraria da Vila, no Pátio Batel, uma obra sobre o novo Código de Processo Civil do desembargador com o Antônio César Bochenek e com o Eduardo Cambi. E uma das curiosidades é que os três são da terra, né? Então, eu queria começar falando, desembargador, muito boa noite, sobre isso. O Paraná se tornou um estado virtuoso em matéria de processo civil. Há nomes nacionais aqui do Paraná importantes que têm, inclusive, influenciado o nosso direito processual. Muito boa noite. Boa noite. Eu agradeço o convite, é uma alegria. Veja, nós organizamos um grande evento em homenagem ao ministro Kukina, em Foz do Iguaçu. Compareceram vários ministros, conferencistas de todo o Brasil, e lá surgiu a ideia de fundarmos o Instituto Paranaense de Direito Processual. O professor Eduardo Cambi, que é promotor de justiça, o Bochenek, que é presidente da Associação dos Juízes Federais, juiz federal, e eu conversamos a respeito e, de imediato, 45 dos mais renomados processualistas do Paraná aderiram à ideia. Hoje somos mais aproximadamente 200 membros, cobrindo todas as áreas do processo. Por que isso? Havia a escola paulista e a escola
gaúcha de direito processual que comandavam o cenário nacional. Faleceram o Galeno, o professor Adroaldo Fabrício estava doentinho, faleceu o ministro Atos, e hoje o grande escola, o nosso irmão, amigo, Araquém de Assis, que está sempre presente conosco. E o Paraná, que talvez pela desunião que nos permeia, e que o grande marco que mudou isso foi a eleição do ministro Fachin, não ocupa o espaço que merece no cenário nacional e internacional. Então surgiu a ideia, o Buschleck definiu, vamos formar uma academia de direito processual. Eu falei, não, academia é uma coisa mais para velhinho, vamos formar uma coisa dinâmica e para dar a ver a força do processo no Paraná, dos pesquisadores, dos doutrinadores, operadores do direito. Notem bem, nós somos 90% de doutores no Instituto, todos com mais de 10 anos de experiência de docência, ocupando os mais importantes cargos, desde o Procurador-Geral de Justiça, o Corregedor-Geral da Justiça, estão conosco da Procuradoria do Estado, da Procuradoria do Banco Central, todos os programas de pós-graduação, mestrado e doutorado do Paraná têm vários representantes dentro do Instituto. Por que isso? Porque o Paraná é tímido, o Paraná não mostra a sua cara. O primeiro evento que realizamos no Teatro da Reitoria da Universidade Federal, juntamente com o Centro de Convenções de Curitiba, colocamos 150 pensadores do Paraná em mesas de debate durante todo o dia e à noite, conferências magnas. Eu sou vice-presidente da Rede Latino-Americana de Juízes, trouxe desde o presidente do Tribunal Constitucional da Colômbia, porque agora há um projeto de um Código de Processo Constitucional, que foi apresentado pela OAB, o relator, o presidente da comissão, o Paulo Bonavides, e o relator, o Paulo Lopes Saraiva. Eu presidi a mesa em Foz do Iguaçu, o André Ramos Tavares, que é presidente da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional, o Marinoni é o vice, e eu tive a honra e o privilégio de presidir a mesa principal, que o Paulo Lopes Saraiva estava, e conversamos a respeito. E o professor Marinoni tem contribuído muito nisso. Mas o fato é que existem grandes processualistas no Paraná que não têm o destaque que merece. Há uma pleiade de novos pensadores. E os cursos de pós-graduação ocupam as melhores avaliações do MEC. Veja aí a Universidade Federal do Paraná, o mestrado em Jacarezinho, no interior do estado, e o Moarama. Quer dizer, o Paraná é um todo hoje que não é mais só Curitiba. Nós temos professores, por exemplo, em Moarama, um dos autores que está aí, mestre e doutor pela USP, e que leciona nos principais cursos de São Paulo, da ELEF. Eu não vou até citar nomes. Então, são paranaenses, gente daqui, do interior, da capital, que conseguiu ocupar um nível intelectual, um nível de pesquisa, de produção científica, e que muito contribuiu para o novo Código de Processo Civil. Perfeitamente. Nós vamos ter que ir para o intervalo e voltamos em seguida daí para falar da obra, do novo Código de Processo Civil. Já voltamos. Voltamos aos estudos da Rede CNT para o jogo de sequência do Jogo do Poder de hoje com o desembargador José Sebastião Fagundes Cunha. Bom, essa obra aqui, ela é uma contribuição importante para a leitura, né, do novo Código de Processo Civil. Eu estou comemorando esse ano de 2016, 30 anos de advocacia. Sou formado em 2005 pela Faculdade de Direito de Curitiba e, lógico, tenho 5 anos da faculdade, então já estou indo para 35 anos, mas 30 anos de advocacia. Vi muitas mudanças no Código de Processo Civil nesse período, né? Umas boas, outras muito ruins, e vamos começar uma nova experiência agora. Qual é o espírito qual é a ideia central desse novo código? Olha, eu diria o seguinte, o código tem 2 eixos temáticos que me apaixonam, digamos assim. O primeiro deles é a mudança da visão de justiça adversarial para a justiça questão conciliatória, coexistencial, conciliatória ou de mediação. O que isso significa?
Mauro Capelletti já estudou isso naquela obra de 4 volumes, e eu vivi isso no juizado especial. Eu nasci um juiz da cidadania. No mestrado, fizemos a pesquisa com o Joel Dias Figueira Júnior, o orientador foi o Donaldo Arbelim. Mandamos muitas sugestões para o projeto que então o deputado federal Nelson Jobim apresentou da Lei dos Juizados Especiais. Essa experiência é uma experiência consagrada. Em 1994, eu publiquei um artigo que está na página do nosso tribunal, defendendo a mudança do que se dizia o paradigma, para usar Habermas, né? Que não funciona a justiça condenatória. Primeiro que ela é lenta. O modelo americano é muito melhor. A mediação, as partes dão vazão às questões psicológicas, os fundamentos da vida dela. E às vezes cometem excessos, que ela não vai levar no processo judicializado, porque o juiz vai usar contra ele o que ele diz. Às vezes se ofendem até numa mediação, contam coisas delicadas e altamente confidenciais, mas resolve o problema. Um exemplo são nas relações de família, de locação, de vizinhança, não funciona você condenar alguém. É da natureza do ser humano querer estar certo. No fundo, ele é bom, ele não quer estar errado. Quando você aproxima as partes, elas querem uma solução que às vezes alcança os valores, inclusive valores éticos e não econômicos, que uma decisão judicial não alcança. Vou dar um exemplo. Eu era juiz do juizado em Ponta Grossa e um motorista de táxi se envolveu em uma colisão e dizia para o outro na audiência de conciliação: você reconheça que você estava errado. Daí o outro chamou ele do lado e disse: olha, eu sei que eu estou errado, mas não tenho o que te pagar. Eu tenho 2 filhos e estou desempregado. Ele falou: não, eu quero que você reconheça, porque lá no ponto de táxi eles estão dizendo que eu estou cego, que eu não enxergo e que não tenho mais condição de ser motorista. Eu não estou preocupado que você vai me pagar porque o dano é mínimo, mas eu preciso da minha honra resgatada. Quer dizer, isso é muito mais do que você ter uma decisão condenatória. Se arrasta o processo, eles fizeram uma conciliação, ele parcelou em 48 meses, acho de 40 ou 50 reais para o outro pagar. Talvez até sabendo que não vai receber, mas o outro reconhecia. E o Código institui o Código mudou esse modelo. Só que as partes não estudam isso, porque as faculdades não ensinam uma justiça conciliatória. As faculdades, faz 30 anos que eu defendo que tem que ensinar mediação, arbitragem, conciliação na faculdade. As faculdades adotam um modelo, às vezes o juiz não tem paciência de promover a conciliação. E o Código adotou esse modelo que é difícil. Vai ter que implicar numa mudança de cultura. Mas, olha, eu vou falar de público. Eu respondi um processo administrativo, porque em Ponta Grossa, em 3 anos, eu resolvi 13 mil casos por conciliação. E o desembargador cismou que eu não trabalhava porque não tinha audiência de instrução. Um dia, agora que sou desembargador no tribunal, eu falei: olha, primeiro, não entendem nada disso, essa geração anterior. Segundo, eu resolvi em 3 anos mais do que a maioria dos juízes resolveu em toda a vida. Bom, 13 mil. Esse modelo é fantástico para isso. E há uma segunda questão aí. sim. A segunda é o que eu chamo a hierarquização dos recursos. Hoje, se o advogado não estudar profundamente, o recurso especial não vai chegar ao Superior Tribunal de Justiça. Nós estamos falando na televisão, eu não vou discutir grandes questões teóricas, mas o cidadão precisa saber disso. Hoje, inclusive, a grande discussão na magistratura diz que é uma justiça fast food, né? O que eu decido lá em cima, nós vamos fazendo aqui embaixo em massa. Nós vamos passar por um ciclo de transição agora delicado. As dificuldades para se chegar aos tribunais superiores aumentaram. Para se ter uma ideia, até o conflito de competência hoje ele é vinculante neste modelo novo. Criaram novos mecanismos que impossibilitam o acesso para os tribunais superiores. Eu penso que é uma questão fundamental. Nós temos que achar um ponto de equilíbrio para a estabilização das súmulas vinculantes, como pode rever isto
e para a questão dos recursos repetitivos e revisão. Nós estamos correndo o risco de uma ditadura dos precedentes, é isso? Olha, eu vou, né, com o peso do meu cargo, nós já estamos vivendo a ditadura dos precedentes. Em matéria de direito bancário, o STJ decide tudo, em busca e apreensão tem recurso vinculante, né, repetitivo para tudo, nós já estamos vivendo. E tem questões profundas, por exemplo, que precisam uma melhor discussão. Eu, por exemplo, eu estudo a questão da mora há anos. Um exemplo bem rápido, se você entra com um pedido administrativo para receber um seguro, está na lei que se em 30 dias ele não der satisfação, ele está em mora. O STJ, num recurso repetitivo, de pouca fundamentação, decidiu que não, que é só da citação. Isso contraria Estimula uma construção, claro. A judicialização. Estimula a judicialização, ele obriga praticamente a judicialização e isenta a seguradora de uma responsabilidade social que é da natureza do Instituto. Ela ganha dinheiro não pagando. Milhões, para não dizer bilhões. Entende? Agora, por exemplo, é toda uma construção sobre a prescrição, que é vintenária para a ação no processo de conhecimento, e agora na execução 5 anos. Então, eu diria para todos, em especial para os advogados, nós já estamos vivendo a ditadura do Superior Tribunal de Justiça. E isso é perigoso. Isso é tormentoso. Porque o direito vivo, ele é dinâmico. Não existe 2 casos absolutamente iguais. Aliás, nem as impressões digitais de ninguém são iguais. Ele sempre tem uma peculiaridade. Então, é muito complicado você querer subular tudo ou colocar recurso repetitivo para tudo. Os advogados vão ter que se debater em torno dessas peculiaridades, dessas filigranas, porque se não fizer isso, não vai conseguir. E a grande preocupação é a possibilidade de rever a decisão do recurso repetitivo. E isso é uma questão que me preocupa. Eu fiz uma palestra lá na Ordem dos Advogados do Distrito Federal falando sobre isso. Quer dizer, numa pseudo-verdade da justiça célere, nós vamos prejudicar o mais fraco. Porque o princípio dispositivo do Código de Processo Civil é uma coisa que me aflige muito. Quer dizer, não existe equilíbrio entre o escritório de advocacia de um banco e o defensor de um hipossuficiente. Primeiro que o banco tem acesso às melhores bibliotecas, os melhores advogados, a melhor estrutura de trabalho, as seguradoras também, e na outra ponta está o consumidor que com seu mísero salário pagou um plano de saúde ou pagou um seguro e o seu advogado não tem recurso. E daí se constrói as grandes teses que vão para o STJ. Por exemplo, o recurso do DPVAT é um desastre o que aconteceu com ele. O DPVAT nós mandamos pagar os acidentados de imediato, agora eram 40 salários mínimos, estabeleceram em 13 mil reais, agora estão dizendo que não pode corrigir porque o valor não é nominativo, é valor real. É um absurdo o que está acontecendo. Então, essas questões dos recursos não é uma questão de paixão, é uma questão de responsabilidade no exercício da minha profissão. Eu também completo 30 anos esse ano de magistratura, dia 7 de julho. Não sei se estou feliz ou triste, que a vida passou tão rapidamente, não é? Mais o período de faculdade, e ainda 1 ano e 8 meses fui delegado. E é muito difícil você ver essa evolução. Eu penso que o Código tem questões importantes, boas, mas guarda também situações de alto risco. Vamos a um intervalo e vamos tentar falar de algumas delas no próximo bloco. Daqui a pouquinho, não saiam daí. Voltamos ao Jogo do Poder para a sequência do bate-papo de hoje com o desembargador José Sebastião Fagundes Cunha. Bom, esse livro já está nas bancas, é da RT, Revista dos Tribunais, uma editora importantíssima no Brasil, já está nas bancas. Olha, até, desculpe, parece cabotismo fazer propaganda. Ele está indo muito bem, a RT é a melhor distribuição do país. Ele já está lá na mesa de todos os ministros, agora nesse início de ano, tanto do Suprema Corte como do Superior Tribunal de Justiça. Ele está vendendo bem, né?
Porque não adianta você ter uma obra também para deixar na prateleira, você quer ser útil. Ele foi escrito, conforme os parágrafos que estão logo no início, com a finalidade de ser um livro de fácil manuseio e acesso, tanto para o advogado iniciante como para um advogado mais experiente. Nós tivemos o cuidado de uma reflexão teórica bastante séria, mas que seja útil, não é? Porque se torna vivo o direito quando ele é aplicado. Então não adianta também só uma discussão teórica que não leve a uma utilização prática no dia a dia. Bom, o que muda na vida das empresas isso aqui? Eu sei que na parte de execução as coisas ficaram mais complicadas para quem é devedor e pessoas jurídicas, né? Então, eu penso que na vida das empresas, a grande solução é que os tribunais terão que criar núcleos de conciliação e de mediação. Está escrito isso. O Conselho Nacional de Justiça, como não havia sensibilidade dos tribunais, impôs essas semanas de conciliação, a conciliação em segundo grau, e isto é a grande questão que os advogados, principalmente, devem se ater. Existe um novo mercado de trabalho. Essa mediação e essa conciliação não deve ser feita pelo juiz, ele deve ser feita pelo mediador, o conciliador, mas que é um advogado. Os advogados também terão essa obrigação a partir de agora. Não, e você credencia o seu escritório e você passa a ser um auxiliar da justiça e cobra por isso. Então, o que as empresas devem fazer? Nos seus contratos escritos, eles devem criar cláusulas defendendo que ocorra a mediação ou conciliação. E isso é muito interessante. No Peru, isso é uma questão bastante evidente. São múltiplos os escritórios de conciliação, de mediação, com pessoas altamente qualificadas que exercem. Eu sou muito amigo do Francisco Arrali, do professor Arruda Alvi, meu mestre, mentor, e eles estão realizando arbitragem. Ministros aposentados também estão. Mas não há necessidade só dessas grandes causas para a mediação. Não, a mediação é para o dia a dia, para a relação de consumo mesmo. Você faz um credenciamento, e agora se diz que contratualmente é possível, para não ir à fase que vai demorar. Às vezes, falta diálogo. Você tem um mau funcionário na empresa, em termos de comunicação, não se entende com o seu cliente. Um bom bate-papo, uma conversa já resolve o problema, o custo é muito menor e cria para o advogado, né, a exigência do código é que o advogado faça um curso de qualificação credenciado no Conselho Nacional de Justiça. Por quê? Porque as faculdades não ensinam a conciliar, não ensinam a mediar. A faculdade só insiste, olha, a petição assim, a contestação assim, e vamos demandar. E há uma mentalidade nova, relações de família, consumo, vizinhança, questões locação, societárias, né? Eu costumo dizer que o Poder Judiciário não foi concebido para resolver o problema de disputa societária entre sócios nas empresas, né? Olha, demora demais. A sua colocação é uma reflexão interessantíssima. O meu pós-doutorado foi em Coimbra, lá com o professor Boaventura Souza Santos. E a sua imediata, né, fomos conversar, ela tem uma pesquisa sobre o judiciário no planeta todo. Quando ela começou a desconstruir tudo que eu aprendi sobre o Poder Judiciário, eu fiquei absolutamente assustado. Na Holanda, uma demanda dessas, partes sentam e escolhem o juiz que o Poder Judiciário vai ter que contratar para decidir. E o juiz não precisa ser juiz só. Aliás, pelo contrário, se prefere que seja alguém do mercado que conhece o problema. É muito normal hoje, desgraçadamente, presta concurso e vira juiz. Ele não sabe o que é a vida. Ele ficou lá estudando a escola de Frankfurt, a escola de Viena, e não tem a menor noção. Daí entra uma mãe, isso é um fato que aconteceu em Londrina há muitos anos, entrou no gabinete do juiz e disse assim, olha, meus filhos precisam receber alimentos. E o juiz, não, eu já condenei e saiu a carta precatória. Ela disse, olha aqui, e ofendeu o juiz, disse um palavrão que não vou dizer aqui, os meus filhos estão passando fome, o senhor entende isso? O juiz pegou o carro dele e foi cumprir a precatória.
Quer dizer, olha a diferença entre a impossibilidade teórica e o mundo fenomenológico. Hoje é uma distância, né? Aqueles anos de chumbo da ditadura, que o juiz usava agravo de instrumento para julgar, isso tem que acabar. A sociedade reclama, precisa de uma solução para os seus conflitos. E hoje, infelizmente, a sociedade é instantânea. Eu gostaria de vir um dia aqui só para falar de processo eletrônico. O agravo o juiz devia interpor do tribunal, aliás, do escritório, o computador distribui e já cai na mesa do relator na hora, em segundos. Não, vai lá para o tribunal, carimba, faz isso, tem que conferir. Poxa, se o processo eletrônico não tem que conferir nada. Desembargador. Né? Muita coisa precisa melhorar. Vamos fazer o seguinte, daqui 2, 3 meses a gente marca outro para falar sobre o processo eletrônico. Isso. Eu tenho a maior curiosidade de fazer um programa a respeito disso. O processo eletrônico, eu vou dizer para os senhores, só para despertar a curiosidade, não existe processo eletrônico no Brasil, existe um xerox eletrônico. Processo eletrônico é como é para os bancos, como é para o Ministério da Educação, que você entra do seu escritório, você preenche uma página, tudo acontece automaticamente. Perfeito. É esse o processo que nós precisamos para o futuro. Foi uma honra recebê-lo aqui. Eu que agradeço obrigado. a oportunidade. E vocês todos que estiveram conosco até agora, muito grato. Vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Grande abraço a todos.